E Jessé, quando chamava os filhos, chamava todos pelo nome. Até que acabaram os filhos, aqueles que estavam lá, aqueles 7 filhos de Jessé que estavam lá. E Deus falou para Samuel, tem mais um. E Samuel perguntou para Jessé, tem mais algum filho? E Jessé, pai de Davi, falou, tem. Eu estava esquecendo desse. Ele já estava ficando esquecido. Tem um menor que está lá, nem chamou pelo nome. Tem um menor que está lá no meio do pasto, prestando as ovelhas. E Samuel falou, então vai buscar. Manda buscar, porque ninguém come nesta casa enquanto ele não chegar. E ele chegou, Davizinho chegou, e Deus falou para Samuel, é esse, pode fugir. Amados, quando pensarem que não tem importância, que são esquecidos, que estão esquecidos, que Deus se esqueceu de vocês, Deus não se esqueceu de vocês. Para Deus não tem esquecidos, tem escolhidos. Deus não se esquece de ninguém. Deus escolhe cada um de nós para a sua missão, para a sua obra, para a sua função. Deus não tem ninguém esquecido. Posso ouvir em glória? Glória a Deus. O cego continuou a gritar, continuou a falar. E por cima de toda aquela multidão, Jesus escutou o cego Bartimeu e falou, tragam esse cego. Quando a gente é persistente, quando a gente persevera, quando a gente continua a clamar, parece que vai tudo ao contrário, parece que ninguém escuta a gente. Mas chega uma hora, chega um momento que Deus vai escutar a gente. Chega um momento que Deus escuta e Ele nos manda chamar. E Jesus mandou chamar o cego, tragam esse cego. E chegaram no cego e disseram, tem bom ânimo, Jesus te chama. Tem bom ânimo, tenham bom ânimo, Jesus está chamando vocês. Vocês podem não estar entendendo e não estar querendo ir ao encontro, mas Ele está chamando cada um de nós. Aleluia! E o cego, para ir ao encontro de Jesus, a primeira coisa que o cego fez foi tirar a capa que tinha em cima e jogar fora. Por que o cego jogou aquela capa fora? Aquela capa tinha escrito atrás uma palavra que os romanos tinham escrito, que era a capa da desgraça. Era a marca, aquela capa era a marca da desgraça. Não queiram ter o encontro com Jesus com a marca da desgraça nas costas. Para se ir ao encontro com Jesus, joguem fora as desgraças, joguem fora as marcas negativas, as marcas do passado, joguem. E aí, tenham um encontro com Jesus, e aí nascerá vida espiritual. Aí nascerá vida espiritual. Em todo o encontro com Jesus, nasce vida espiritual. E o cego foi ao encontro. Davi, depois de ter aquele bate-papo com o gigante e não se amedrontar com o tamanho do gigante, ele se preparou para a luta. Os gigantes que estão na vossa vida, que aparecem na vossa frente, que aparecem na minha frente, aqueles gigantes que nós temos que vencer todos os dias, eles podem parecer grandes, mas eles são pequenos perante Deus. Se nós formos para a luta com esses gigantes, com Deus no coração, a gente vence o gigante fica pequeno. O problema
O problema, ele não é grande nem pequeno. Os problemas da nossa vida que a gente tem que vencer não são grandes nem pequenos. Depende de como a gente olha para eles e de como nós estamos preparados para os vencer. Depende de como a gente os enfrenta. Davi viu aquele gigante. Primeiro, ele não se intimidou, ele não quis saber do que Saúl pensava dele, que ele era um moleque que não podia enfrentar o gigante. Ele não quis saber de nada, porque ele sabia de uma coisa: que ele tinha Deus na peleja com ele. E quando a gente sabe, a gente tem certeza que nas nossas pelejas Deus está com a gente enfrenta qualquer gigante. Amém? Amém. E Davi, com o tamanho daquele homem, Davi escolheu o modo como ia lutar. Ele escolheu a estratégia. Ele sabia que se ele se aproximasse do homem, se ele se aproximasse do gigante estendia o braço, pegava a cabeça dele, estroncava. Então ele escolheu não se aproximar do gigante. Ele escolheu não se aproximar demais do problema, porque o problema ia derrubá-lo. Nós muitas vezes, amados, sabemos que está ali um problema e a gente vai entrar dentro do problema. A gente vai até juntinho do problema, a gente entra dentro, a gente convive com o problema, a gente dorme com o problema e o problema acaba por engolir. Davi não se aproximou do gigante. Ele escolheu a estratégia. Mas Saúl colocou uma armadura em ferro em cima de Davi. Que Davi não conseguia andar com aquela armadura, ele não se conseguia mexer. E Davi tirou a armadura. Ele sabia que tinha a armadura do Espírito Santo, sabia que tinha a armadura de Deus, não precisava daquela armadura dos homens. A armadura dos homens, quando a gente pensa que estamos protegidos pela armadura dos homens, nós vamos tudo. Se não tivermos a armadura de Deus, que está lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A armadura do Espírito Santo. E Davi sabia que a tinha, por isso ele não quis a armadura dos homens. Ele não precisava daquela armadura. O cego de Jericó, Bartimeu, ele foi ao encontro com Jesus. E Jesus lhe perguntou: homem, o que queres que eu te faça? E aí ele foi humilde. Ele disse: eu quero voltar a ver. A atitude dele aí foi uma atitude de humildade. Foi uma atitude de humildade. Ele não se exaltou. Ele sabia que Jesus, que é dono do ouro, da prata, de tudo, é dono de tudo, é dono de todas as bênçãos. Mas ele pediu só aquilo que ele precisava. Ele pediu: eu quero voltar a ver. Davi escolheu pedras. Ele escolheu a funda. Ele escolheu a arma para a luta. Ele escolheu a arma para a luta. Meus amados, quando aparecerem os gigantes na nossa vida, nós temos que escolher a estratégia de luta e temos que escolher a arma. Eu não estou falando em 38, nem 4.2, nem nada disso. Eu estou falando na espada. Nós conseguimos vencer o gigante com esta arma. A verdadeira e única palavra de Deus é a arma que nos faz vencer os gigantes.
E o cego de Jericó, Bartimeu, falou que queria voltar a ver. E Jesus disse: sim, Senhor, a tua fé fez com que voltes a ver. E o cego de Jericó voltou a ver. E quando o cego de Jericó voltou a ver, ele poderia ter falado para Jesus: obrigado, Jesus, muito obrigado, estou enxergando bem, tchau, a gente se vê por aí, a gente um dia se cruza aí nos caminhos. Mas a palavra de Deus diz que o cego glorificou a Deus, seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Ele não abandonou. E nós muitas vezes recebemos a bênção, recebemos uma bênção e abandonamos. A nossa atitude é abandonar. Nós podemos ter atitudes negativas ou positivas. E quando nós temos atitudes negativas, podem ter a certeza que Deus vai cobrar. Amém. Davi, aquele menininho que parecia um esquecido, que apesar de matar o leão e o urso e o gigante, ele parecia um esquecido. O pai não lhe dava importância, os irmãos não lhe davam importância, Saúl não lhe dava importância, tanto que ele ia tocar harpa para Saúl dormir, ele ia tocar a harpa dele para Saúl dormir. Então era um moleque sem importância, era um esquecido. Eu lembro em Ezequiel, capítulo 37, quando fala do vale dos ossos secos, diz que aqueles ossos, quando Ezequiel chegou pela mão de Deus, em espírito, lá no vale dos ossos secos, os ossos estavam sobre a terra, não estavam enterrados. Uma pergunta que se faz é: porquê é que Deus não enterrou aqueles ossos? Deus não enterrou aqueles ossos porque Deus tinha um propósito para aqueles ossos. Deus tinha um propósito para aqueles ossos. Aqueles ossos não estavam esquecidos. Aqueles ossos estavam esperando o momento certo. Deus tinha um propósito para cada um daqueles ossos, assim como Deus tem um propósito para cada um de nós aqui nesta noite. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e no momento certo Ele coloca no coração de cada um de nós o seu propósito. Amém? Amém. Davi foi para a luta, e com uma pedra ele derrubou o gigante. Com uma pedra, diz a palavra, com uma pedra ele afundou a cabeça do gigante, e o gigante caiu. E quando o gigante caiu, Davi pulou em cima dele, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Mas quando vocês vencerem um gigante, ou pensarem em vencer um gigante, cortem a cabeça do gigante. Quando vocês pensarem que o problema está resolvido, cortem a cabeça do problema. Não deixem só desmaiar, porque ele vai acordar, o problema vai acordar e ele vai engolir você. Cortem a cabeça do problema. Não deixem ponta, não deixem a possibilidade do problema acontecer. Cortem a cabeça. Se é uma questão de desarranjo com o irmão de vocês, com alguém vizinho, vão, acabem com o problema de vez. Cheguem, irmão, vamos acabar com isso de vez. Não fiquem só naquela do pronto, tudo bem, só ficou assim, porque o problema vai voltar. E daqui toda a pessoa. A atitude, nós viemos falar esta noite aqui. Deus mandou vir aqui falar de atitudes.
A atitude do cego Bartimeu, Aleluia! do cego Glória a que chegou Deus. Bartimeu, foi uma atitude firme, que não se importou com tudo aquilo que falavam dele. Não tens importância, cala essa boca. A atitude de Davi foi uma atitude firme. Eu vou lutar, sim, e eu vou matar esse filisteu. Glória a Deus. É essas atitudes que nós precisamos ter nas nossas vidas. É essas atitudes que nós precisamos que Deus veja que nós tomamos essas atitudes. Mas quem puder ir abrir para ver o que é